Então, pessoal, né? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de projetos do Sistema Elétrico de Potência, né? Então, a dica de hoje aí do Senai Play vai ser sobre, né, trabalho manual. Apesar de ser da mineração, por exemplo, quando você vai, o montador eletromecânico aí, o trabalho, né, que ele faz ali, subir na estrutura, quando o eletricista de distribuição monta uma estrutura, né, de, sei lá, uma compacta, uma rede compacta, uma rede normal, ou até mesmo de linha viva, né, no final das contas é um trabalho manual, né? Ou seja, o trabalho à distância, né, por exemplo, com a vara de manobra, né, não deixa de ser manual, que você está ali à distância, manuseando a vara de manobra para, né, poder fazer a montagem, né, sei lá, de um grampo de linha viva, por exemplo, ou, ou você fazendo o trabalho ao contato, né, que você entrando ali em contato, a gente viu lá em manutenção, né, do CEP, você entra em contato, porém você está usando o EPI e tem o EPC, e daí ele diminui a abrangência do campo eletromagnético e você faz o trabalho, né, ao contato, né? E mesmo com o trabalho, né, ao potencial, você também, né, você está sempre manuseando, mesmo com EPI, né, com luvas, mangas isolantes, você está fazendo manuseio, igual lá na NR10 que fala, né, que é proibido o uso de adornos pessoais, não só pelo motivo, né, de a maioria dos adornos pessoais e, por exemplo, um relógio, né, um anel, uma aliança aí, além dele poder ser induzido eletromagneticamente, né, ele também pode servir para prender, né, por exemplo, colares, né, você está ali trabalhando, dependendo ali, ou numa linha de produção, ou até mesmo na montagem, colares, né, crachás, alguma coisa assim que pode prender ele na máquina ou prender ele na própria estrutura, na hora que você está fazendo o tracionamento de cabos, né, seja com o circuito desenergizado, seja com ele energizado, né, é importante a gente, existe, né, alguns tipos de trabalho, né, com maquinários aí, né, na parte da indústria, que tem a proteção, né, por exemplo, um disco de uma policorte aí, por exemplo, né, ele tem aquela proteção, né, que parece ali um paralama, né, que aí para evitar na hora que o disco ele perde a integridade ali porque está em alta rotação, né, ele pode projetar as partes dele aí no rosto aí do trabalhador. É por isso que é importante a gente ter, né, atenção aí. Então, assim, o trabalho manual, a gente já pensa em, né, naquela coisa de antigamente, manufatura e tal, mas até mesmo, né, a gente, na área aí da tecnologia e utilizando computadores, né, tem que ter cuidado, né, tem as lesões aí por esforço repetitivo e por aí vai. Ou seja, de todo jeito a gente tem um link, né, com isso. Então, a dica de hoje, lembrando aí, né, que a iniciativa aí do Senai é você ter um material, não ter apenas uma informação jogada, né, ao léu, ou seja, uma informação auditada. Vou fazer aqui o compartilhamento. Deixa eu ver aqui a tela. O som, né? Porque senão não adianta nada. Ok. Vou dar o play aqui que a gente inicia aqui. Nossas mãos são uma verdadeira máquina. Funcionam como pinça e têm uma precisão incrível. Elas são fundamentais para as atividades do dia a dia, como empurrar, cortar, girar e puxar.
Mesmo nas ações mais simples, é fundamental proteger e garantir a segurança dessa parte do corpo. Esse é o assunto deste programa. No episódio de hoje você vai conhecer os principais equipamentos de proteção coletiva e individual para proteger as mãos e os dedos, e os cuidados necessários na hora de manusear ferramentas, materiais e máquinas. Para proteger você e seus colegas, a equipe de segurança e saúde no trabalho da sua empresa realiza uma análise de riscos. Depois de obter os dados, levando em consideração as características da mina, são definidos os equipamentos de proteção coletiva necessários para a segurança das suas mãos e dedos. Alguns exemplos são placas e avisos, então esteja sempre atento à sinalização. Como as mãos e os dedos estão constantemente em contato com equipamentos e máquinas, as partes móveis ficam protegidas. Quer exemplos? Algumas máquinas possuem o sistema de comando bimanual, que serve para proteger os trabalhadores enquanto eles realizam as atividades. Além disso, as correias e polias devem ser enclausuradas para evitar o contato com os trabalhadores. Outro exemplo é o dispositivo de içamento, que evita o contato com peças móveis pesadas durante a atividade. Além dos EPCs, os EPIs também podem ser necessários. Eles são fornecidos pela sua empresa. Quando o assunto são as mãos e os dedos, as luvas são os EPIs mais comuns. Elas servem para proteger você de cortes, choques elétricos, agentes térmicos, agentes biológicos, entre outros. A equipe de SST define qual é a mais adequada para a atividade que você realiza. O creme protetor é utilizado contra agentes químicos. Existem os hidrorresistentes, que podem ser usados com luvas. Já os hidrossolúveis devem ser usados sozinhos. Eles devem ser espalhados de forma homogênea antes das atividades. Lembre-se de reaplicar toda vez que você lavar as mãos. Esses e outros EPIs vêm com o CA, que significa Certificado de Aprovação. Eles estão regularizados. Um adendo aí interessante, pessoal, né? O CAI não é apenas, né, um papel aleatório, né, assinado aí por um profissional qualquer. Ele tem o quê? Tem a homologação de um laboratório, né? Você faz um teste, igual a gente viu lá em manutenção, instalações do CEP, né? Você faz um teste, né? Igual lá na Japona, lá na roupa, que tem um tratamento químico anti-chama, né? Você faz um teste para saber, né, a efetividade. Depois desse teste aprovado, daí ele é liberado para ser vendido, né? Ele não pode ser vendido sem ter essa certificação de aprovação, né? Inclusive, se é igual esse produto aqui, né? E não é muito comum aí na área do CEP, né? Mas aqui na indústria, né? Então, assim, esses produtos, os EPIs, os EPCs, mesmo, por exemplo, sei lá, um produzido aí, sei lá, nos Estados Unidos. Quando ele chega aqui no Brasil, ele vai lá para o Departamento de Engenharia de Segurança, né? Lembra que eu comentei antes, hoje é a Secretaria do Trabalho, né? Então, você tem um cartório lá, tem um profissional lá de segurança do trabalho, inclusive são vários, né? Geralmente ele está ligado à área, né? Ele não é simplesmente um engenheiro de segurança, ele vai estar ligado, ele é engenheiro de segurança, porém, se for da área química, né? Um engenheiro químico, se for da área elétrica, um engenheiro eletricista, né? E engenheiro de segurança. Então, ele vai fazer, né, essa análise e dar o ok, dar o aval. Aí já no cartório, na regional, lá onde está fazendo a aprovação, né? Aí o cartório vai emitir, ou seja, esse equipamento fora do Brasil, né? Esse produto, esse equipamento fora do Brasil, ele já tem a aprovação dele lá de fora. Porém, ele vai passar novamente por testes aqui, ou vão ser apresentadas as documentações comprobatórias, né? Lembra lá o prontuário, né? Tem um prontuário técnico, né? Semelhante ao prontuário das instalações elétricas, né? O PIE.
Daí, esse profissional aqui do Brasil, ele vai dar o ok, o cartório, né, vai registrar e assim ele poderá ser vendido aqui no Brasil, né? Antigamente, por exemplo, já existia fora do Brasil o tênis de segurança, né? Até uma época eu não sabia que ele tinha, né? Até um colega meu falou, não, lá fora já vende o tênis de segurança, mas só que aqui só tem o calçado, né? Aquela que o pessoal chama a bota do engenheiro, né? Que ela é bem melhor construída e tem aqueles calçados, né, os clássicos, parecem uma botina cara de vaca. Então já existia, só que eles não podiam nem mesmo comprando de fora, né, usar na empresa. Por quê? Porque não tinha o CA de aprovação, não porque eles não servem para trabalhar na área da elétrica, mas porque não tinha aprovação, mesmo tendo aprovação no laboratório aqui no, fora do país, ele tem que ter o aval aqui do país, né? Então aí, bem depois, né, quando ele foi, o CA, né, foi aprovado, o CA com a numeração aqui do Brasil, é que eles puderam, né, até fornecer para a construtora lá, né, para o pessoal. E ele é bem, mas assim, parece um tênis mesmo, assim. Você nem, como se diz, um tênis comum qualquer, né? Mas ele é para trabalho com eletricidade, bem construído, assim. Você nem desconfia, né, que ele é um calçado de segurança. Vamos voltar aqui. Usados e dentro dos padrões para que você possa utilizar com toda a segurança. Lembre-se de zelar pelos equipamentos que receber. Esse cuidado também é responsabilidade sua. Na hora de manusear máquina. Lembrando aí que ele falou, né, que o cuidado é seu também, né? Apesar de que o empregador é que ele te fornece, né? Mas aconteceu aí numa Goiasa de açúcar e álcool. Um funcionário, ele tava com a unha encravada. Daí o que que ele fez? Ele pegou o calçado de segurança e cortou, né? Para o dedo para ficar aliviado. E daí ele ficava na área com aquele. Já viram uma. Ele parece uma foice menor, né? Chama podão. Daí, né, passava a máquina que ela faz a colheita automática ali da cana de açúcar, né? Daí ela faz essa colheita, depois e aí tem uma parte de fora da máquina que ela joga em um engate que fica atrás ali dessa máquina, né? Semelhante a uma máquina colheitadeira, né? Só que ela tem os braços específicos ali para a cana-de-açúcar. Daí esse funcionário ele fica atrás, a máquina vai indo, né? Ele fica atrás com esse podão, né? Alguma rebarbas ali que sobra, né? Pedaço de cana de açúcar. Ele vem, faz a corta assim, porque às vezes a máquina vem, porque o talo lá da cana de açúcar ele é bem grande, né? Aí a máquina vem, às vezes ela arranca a metade dele, né? Por exemplo, às vezes o arranque ali não foi efetivo. Daí ele pega, né? E vem com um podão aqui, segura aquela parte que sobrou e corta aqui e joga na caçamba da máquina, né? Então eu ficava caminhando atrás da colheitadeira, né? Enquanto ela fazia essa coleta aí. Aí daí ele cortou, né? E aí o técnico de segurança, né, viu, né? E já ele esqueceu de fazer os processos administrativos, né? Que primeiro você faz uma advertência, depois, né, se a pessoa continuar, né, como se diz, não cumprindo as normas, inclusive muitas empresas têm, parece um manual do usuário, né? Aí daí você faz o famoso balão, né, que o pessoal chama, né? Há um dia aí não remunerado, né? E se a pessoa continuar, aí sim que você faz a demissão. Daí o técnico, e ele nem tinha poder para isso, mas ele fez, né? Ele viu lá que ele cortou o calçado de segurança, né? Ele tinha que saber o porquê que ele fez aquele corte ali, né? Às vezes, né, dependendo aí do funcionário, a pessoa é uma pessoa bem simples, né? Ela não, realmente ela, né, não sabia que ela poderia danificar. Ela fez isso porque ela tinha a unha encravada, né? E para evitar, né, depois ela justificou, né? Ela mal tinha entrado ali para fazer o trabalho, ela não queria, né, ter falta.
Mas o que que ele poderia fazer? Ele poderia, né, saber o porquê que ele fez isso e daí, né, dar uma advertência e falar, ó, você não pode, né, sei lá, dar um dia para ele fazer o tratamento aí dessa unha, né? E daí já mandou ele embora logo. E aí quando passou lá no RH, né, eles foram saber o porquê que estava mandando embora, né? Imagina, né? Você poderia, a empresa poderia depois sofrer um processo, né? Porque você tem que, dentro aí da administração, né? Seja administração pura, seja administração para engenharia, né? Você tem que seguir os processos chamados processos administrativos. Vamos continuar aí, pessoal. Máquinas e equipamentos é importante ter cuidado e atenção. Eu estou aqui com o Sidney de Almeida, que é mecânico. Sidney, você pode nos falar um pouco sobre a importância de se utilizar o sistema de comando bimanual de máquinas? A grande importância de se utilizar o sistema bimanual de máquina é que você utiliza as suas duas mãos para acionar o comando. Se você tirar uma dessas mãos, esse equipamento para de funcionar, evitando com que você coloque as suas mãos no lugar onde não é seguro. E é curioso aí, gente. Eu sei que não tem a ver, né, com esse comando bimanual. O curioso, por exemplo, igual a gente viu lá em manutenção, né, na segunda tarefa, você tem um controle tanto lá no cesto aéreo, né, quanto o controle, né, embaixo. Inclusive, ele nem não é nem mais utilizado. Ele tem uma plataforma, né, que você não pode ficar do chão fazendo o controle ali, né, no guindalto ali na parte que é guindalto, né? Porque se der uma descarga elétrica ali, né, ele vai ser eletrocutado, né? Inclusive, a orientação de hoje é ele ficar com aquele controle, né? O controle remoto, aí ele fica de longe. Então, ele controla pelo controle remoto. Existe o controle no caminhão, mas ele não é recomendável utilizar, né? A não ser que você esteja numa plataforma, mas pelo menos o padrão aqui na Equatorial, né? Você está com controle remoto, quem fica no solo, e existe o controle no cesto aéreo, né? Aí, caso ocorra algum acidente, precise, né? Um dos dois podem fazer podem controlar ali, inclusive, né? O próprio eletricista tem que fazer isso para ele chegar com segurança ali e poder fazer o método ao contato, né? Que é colocar, ele está utilizando o EPI, colocar a proteção ali, diminuir a abrangência do campo eletromagnético e poder fazer o trabalho ali, né? Desmontar uma estrutura, trocar um isolador e por aí vai. Vamos para o próximo. Vamos continuar aqui. Muito obrigado, Sidney. Vale lembrar ainda que em qualquer máquina é importante nunca retirar as proteções e conferir sempre os ajustes. Você precisa usar uma ferramenta de trabalho, como um martelo, por exemplo. Então, antes de começar, verifique se cabos e cunhas estão conservados. Só depois de confirmar que está tudo ok, faça a sua escolha. Só equipamentos em bom estado estão prontos para o uso. Confira a posição e a direção do golpe. Nessas horas, esteja sempre atento. Quando terminar de usar, guarde a ferramenta em local seguro. O manuseio das chaves merece cuidado especial. Quando utilizar a ferramenta para apertar uma porca, a ação certa é puxar e não empurrar. E atenção, o tamanho deve estar adequado. Se a máquina parar ou travar por algum motivo, você deve seguir os procedimentos de bloqueio e etiquetagem. E depois falar com o seu superior para que ele chame um profissional autorizado da manutenção. A atividade só pode ser retomada quando o problema for solucionado e a equipe de manutenção liberar o uso. Lembre-se que o dispositivo de segurança serve para proteger você e seus colegas. Quando for ajustar cargas içadas... Ó, tá vendo? Ó, aqui ele fazendo um adendo aí, lembrando aí da nossa UC anterior aí, ó, que tem a ver, né, com essa. Estão vendo, ó? Ele está utilizando um guindalto hidráulico, a ponteira que é um gancho olhal, né? Ele tem a trava, né? Tem alguns que não tem essa travinha bem aqui, não. Então, esse equipamento aqui, né, dedicado, lembra que eu falei, né? Esse primeiro equipamento aqui, ele é dedicado à elevação de cargas, né? Não é dedicado à elevação de pessoas. Só depois que fizeram
adaptaram, né? Colocaram um cesto acoplado, né? Daí você tira essa ponteira aqui de elevação de carga e coloca uma ponteira, né? Que é o cesto acoplado, né? Que aí depois eles fizeram, né? O caminhão de linha viva, né? Achei interessante aqui. Vocês, no workshop, né? Que vamos ter, o Hélio Domingos, ele vai falar, né? De toda essa evolução, de toda essa trajetória, tá bom? Utilize o cabo guia. Com ele, você faz o deslocamento de maneira segura. Mas, mesmo assim, mantenha-se atento. Se for necessário carregar alguma carga, é importante seguir os procedimentos de ergonomia definidos pela empresa. E ainda ter alguns cuidados como utilizar as pegas e pôr as mãos apenas onde você consegue enxergá-las. Hoje você viu a importância dos EPCs, como proteção das partes móveis das máquinas, e EPIs, como luvas, e os cuidados ao manusear ferramentas e equipamentos. Pessoal, isso aqui eu tentei linkar aqui, né? Apesar da gente já tá em projeto, né? Foi bem rápido aí para a gente linkar aqui com o projeto. Porque na instalação a gente viu que a gente precisa conhecer, né, as ferragens, os tipos de estrutura, os tipos de posteamento, né? Se é de distribuição ou ele é de concreto armado, né? Ou ele é circular, concreto armado, ou ele é duplo T, né? Quando é transmissão, já é uma estrutura metálica, né? Treliçada. Só pegar aqui. Aí ontem a gente fez um overview aí do que o pessoal considera em projetos, né, de rede de transmissão, né? Basicamente eles olham, né, a NBR, só pegar aqui o navegador aqui, que quando a gente precisar, principalmente aqui as tarefas aqui, eu vou fazer um overview aí das 3 SAP. E depois, nas próximas aulas, a gente pega cada uma delas aí, né? Vou mostrar aqui as diferenças aí. Tem até uma tarefa aí que dá para vocês matar assim, ó, rapidão, porque ela é muito semelhante àquela que vocês fizeram lá em projetos elétricos industriais, né? Ela é extremamente semelhante. Então, acho que o documento, a planilha lá, que é disponibilizada para vocês, é quase a mesma, né? A diferença é que aquela era para um projeto industrial, agora essa é para um projeto de CEP, né? Compartilhar aqui. Ok, estão enxergando aí. Eu deixei aqui o projeto aqui, caso a gente precise, né? É esse projeto aqui é o que eu já enviei para o Franklin aí, né? Que é para ele utilizar de base aí nas aulas práticas aí de vocês, tá? Então, pessoal, a gente viu diminuído aqui. Se der tempo, a gente olha esses. A gente tem que falar dos posteamentos padrão, né? Geralmente eu gosto de falar nessa parte lá em instalação, né? Mas como a gente teve só 3 dias aí, né? E eu pensei assim, não, então eu vou falar em projetos, né? Que o normal seria instalação, a gente conhecer tudo, né? Todos os equipamentos aí que para a gente fazer a montagem das redes aí, seja ela de transmissão, seja ela de distribuição, né? As maiores demandas são para a rede de distribuição, né? Mesmo porque, né? Assim, quando o ambiente aí é
E a maioria, né, e também a de transmissão, a maioria já está construída. E quando ela está em fase de construção, né, igual tem um canal no YouTube lá da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, em que eles fazem, né, os leilões públicos, né, daí as empresas fazem as propostas, né, e tal, e daí eles fazem até a apresentação. Ah, tem uma linha de transmissão que, sei lá, vai de Guaraí até uma cidade X, né? Daí as empresas fazem lá a proposta, eles transmitem, né? Acho que é naquela TV NBR, transmitem também no YouTube. É interessante, né? Até depois vocês acompanhar esse canal aí da ANEEL. Eu já deixei a pasta aqui aberta. Peguei um exemplo aqui, ó. Atividade 1, né? Que vai estar aqui, ó. Lembrando que vocês veem em SAP aqui, né? Atividade 1 é basicamente essa aqui. Já vou abrir uma. Aqui, gente, eu fiz mais ou menos aqui uma simulação aqui, né? Do que seria, como ficaria montada aqui a atividade 1. Isso aqui é a folha aqui, que eu dei uma modificada, né? A folha que vocês pegam já tem um croquis aqui, né? Do loteamento, né? Daí eu até coloquei ele aqui no AutoCAD. Deixa eu ver, não. Isso aqui já é ele completo, né? Com tudo. Deixa eu só pegar do croquis aqui, pessoal. E o que que eu fiz, né? Eu transportei, né? Peguei, fiz aqui um modelo aqui, né? Até para ficar melhor aí. Geralmente aí eu fiz aqui essa simulação aqui. Esse aqui, gente, não é o cálculo em si. Esse que eu estou mostrando aqui do AutoCAD, ele não é o. Deixa eu até abrir um pouco mais aqui para ficar melhor a visualização. Esse não é o cálculo em conformidade com a apostila de vocês aí, não. Eu fiz o desenho aqui, eu deixei esse desenho para mostrar os elementos de projeto, né? É até para vocês bater o olho assim, né? Igual quando a gente vê um projeto aí industrial aí, por exemplo, né? A gente vê aqueles triângulos aí, o professor fala das simbologias, né? O triângulo, ele geralmente nos projetos atuais, ele é um ponto de força. Aí se ele está todo pintado, né, achurado, é porque ele fica no nível a 2 metros, um pouco antes do forro, né? Ponto alto, né? Seria, sei lá, o que seria para chuveiro, para ar-condicionado, iluminação de emergência, né? Então, quando o projetista, né, o profissional, ele bate o olho ali naquele desenho, ele já imagina, ó, isso aqui é um ponto de força, né? Aí daí um bom projeto, né? Ele tem a numeração do circuito, né? E ele tem a potência que está alocada para ele, né? Então, o design de um projeto de distribuição, ele é parecido com esse daqui, ó. Você vai ter a planta e a topografia lá do terreno, do loteamento, por exemplo, que vocês estão fazendo, né? Estou abrindo esse aqui do mapa aqui. Então você vai ter todo o posteamento. Tem a norma aqui, a zero. Eu vou pegar aqui a que a gente acompanha aqui, mas existe uma semelhante aí para a Neoenergia.
Só para a gente começar a entender aqui isso aqui é 0,8, tanto os cálculos de queda de tensão, né? Eles têm algumas características particulares que é aplicada à rede de distribuição, mas o cálculo em si ele é bem semelhante ao que a gente aplica na queda de tensão para um predial, um comercial, um industrial. Então, isso aqui é 0,8, né? Se eu não me engano, a tela mudou de nome, mas é basicamente a mesma coisa na equatorial aqui, ó. Aí, redes aéreas urbanas, né, da classe 15. Lembra que eu falei, quando é 15, você vê lá no catálogo, é a 13,8, né? Mas no catálogo, né, no fabricante, né, do transformador, por exemplo, ele vai estar de 15 kV. Então, você, ó, 13,8, lá, o transformador, né, os cabos, tudo vai estar falando classe de tensão 15 kV. Então, isso aqui é o projeto. Lembra que eu falei lá em projetos industriais? A característica de um projeto elétrico, seja ele, né, com grandes cargas, né, um domínio urbano, né, a rede urbana ou rede de transmissão, a característica principal de um projeto elétrico é ele ser dimensionado, né, em um nível de superdimensão, ou seja, ele é superdimensionado. Ele é dimensionado para suportar tensões acima da tensão nominal, né? Inclusive, né, se a gente está falando de tensões e de correntes, né, no domínio, eu ia falar no domínio da frequência, é porque eu estava dando aula de eletromagnetismo. No domínio de alternado, né? Então, a gente tem que lembrar que tem o quê? Que tem o conceito aí de potência aparente, né? Então, às vezes, alguns equipamentos, né, e algumas normas, elas nem colocam, né, igual aqui, ó, por exemplo. Aqui ele está considerando, né, a tensão, né, a tensão da rede em si, né, e da configuração da rede em si, né? Ele não está considerando uma potência aparente, né? Que aí estaria o quê? Como volt-ampere, né? Mas aqui, o volt-ampere aí seria, desculpa, volt-ampere aí seria potência, né? Ele está considerando a tensão, né? Que ele suporta efetivamente, embora ela seja, né? Você acopla duas fases 3,8, lembrando que cada fase é o quê? 7.965, né? Então, no máximo, né, para o bifásico, vai ser o 13,8, ou seja, ele não vai ter em seus barramentos, ter em seus condutores, efetivamente uma tensão da classe de 15 kV. Ele foi construído, ele suporta 15, porém, você coloca um nível de tensão abaixo. Esse que é o superdimensionamento e encare esse superdimensionamento como uma tensão de segurança, né? É igual, por exemplo, se eu fosse construir para essa rede a 3,8 e eu dimensionasse esses condutores, esses barramentos, esses equipamentos para suportar, sei lá, 40 kV, né? Aí é um superdimensionamento muito acima do que ele, né, do que ele vai funcionar, do que ele vai suportar, né? Então, é um superdimensionamento, só que de segurança. Então, 15, do mesmo jeito, ó, o 36,2 é o quê? Na verdade, a tensão bifásica é 34,5 kV. Vamos lá, já para a gente entender aqui como é que funciona, até como vocês vão entregar, tem que ir num desenho aqui com padrões de posteamento. Aqui, ó. É tranquilo, nada na norma da ANEEL Energia, ou a nomenclatura é diferente, porém os desenhos são os mesmos aqui, né? E, ó, você tem padrões de posteamento unilateral, ou seja, a gente está vendo aqui no AutoCAD, ó, um pouco mais próximo aqui que eu consigo acompanhar com vocês, né? Então, a gente tem aqui os lotes, daí eles já deixam aqui, né, a
a locação aqui da calçada, né? Estão vendo, ó? Aí você tem um perfil. Ou são um poste de seção circular, ou então são duplo T, né? Como na época, né, que essas normas aqui foram feitas, né? E na época era a 5433 e a 34, né? Se eu não me engano, a primeira versão nem tinha um poste duplo T, né? Então você tem esse padrão aqui, ó. Cada ponto desse é o poste. E aqui, entre os pontos aqui, né, você tem o vão, né, que é a distância entre um poste e o outro. Inclusive, nas próprias normas de construção, eles dão indicação do vão, o vão mínimo que tem que ter esse posteamento aqui. Peraí. Então, aqui é o vão. Então, essa distância aqui é o vão. Aqui, nos nós, aqui são os posteamentos, né, os postes. Que pode ser o seção circular. É óbvio, no projeto você tem uma legenda, né? O de seção circular, o de concreto armado, o CC, ou o duplo T, o DT, eles chamam, porque o desenho por cima aí, ele parece dois T's, né? Um, né, para cima e o outro espelhado aqui, por isso que eles chamam de duplo T. Eu chamo bolachas creme cracker. E esse daqui, o seção circular, eu chamo de bolachas Mabel. Então, o DT. Já fiquem ligados nessa nomenclatura aqui, né? Do mesmo jeito que eu falei que um transformador, geralmente eles chamam de trafo. Aí é óbvio, né? Tem o trafo, aí eles vão falar, né? Que é trafo, você vai ver lá no projeto, né? Trafo de medição, provavelmente, ou é um transformador de potencial, né? Que aí ele faz a aferição da tensão, ou um TC, né, um transformador de corrente, ou um trafo de corrente, ou um trafo de distribuição, né, um transformador de distribuição. Então, o poste CC, essa é a abreviatura aqui, que você vai encontrar em muitos projetos aí, e o duplo T, o quadradinho. Então, você tem o vão, em algumas normas, acho que eu já até deixei aqui aberto, essa aqui de rede compacta, aqui, ó. Foi bom que já estava já praticamente em cima da página aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, você tem uma CE1, na verdade aqui só tem o CE1A, mas tudo bem. Você tem o CE1, a gente vai ver mais para frente aí, né, que tipo de estrutura, o que que compõe, a lista de material é importante, né, igual muitos alunos aí, né, inclusive lá do curso de engenharia, eles já entram em depressão, né? Ver esse tanto de página aqui. Você não precisa, né? E na verdade não existe profissional que sabe isso tudo aqui de cabeça, né? Inclusive essas normas, elas estão sempre mudando, né? Ou desconsiderando um conteúdo e colocando novo, ou acrescentando o que já existe, né? Então, é importante a gente saber o que, aonde encontrar, né? Aí é óbvio, né, que se você trabalha em Araripina, né, para o site aí da Neo Energia, você já tem que estar antenado com, né, com as normas de distribuição aí da sua região, né? Mas, assim, em linhas gerais, né, elas são bastante semelhantes aí. Então, aqui, ó, você tem um fim de linha, né? Mas calma que mais tarde, né, na próxima semana, a gente vai ver o que que é esse conceito de um fim de linha, dois fins de linhas, o porquê que geralmente ele aparece, né? Qual que é o motivo aí, né? Que o pessoal chama de ou encabeçamento final ou encabeçamento inicial. Aqui, ó o vão, ó. Numa rede compacta, por exemplo, ó, aqui, ó, nesse desenho 5 aqui da norma, ó, ela mostra as distâncias padrão do vão
Inclusive, ó, o espaçador, esse o pessoal chama aí de cavalo marinho, o espaçador losangular, ele tem que estar em uma certa distância aqui dentro do vão. Por quê? Porque se eu, por exemplo, eu tenho um poste aqui, né? Você tem um poste aqui, né? E aí o pessoal vai fazer o lançamento dos cabos aqui, né? Dessa rede. Eu já numa rede compacta, eu tenho que colocar, olha que a indicação aqui, ó. Por isso que o projetista tem sempre que, ele não precisa decorar, mas ele precisa saber aonde que ele encontra essa informação. Então você tem aqui, ó, 7 a 12 metros, ou seja, os espaçadores aqui, eles têm que estar em média dentro do vão, aí depende, né, aqui, ó, tem até a nota técnica aqui, ó. Ao longo do vão, os espaçadores devem ficar entre 7 e 12 metros, né? Por quê? Porque ele vai manter essa geometria regular. Lembrando aqui, ó, tô vendo o espaçador losangular, que é isso aqui, ó. Que é essa indicação aqui, ó. Aqui geralmente fica o mensageiro, que é o terra, né? Para rede compacta. O terra, normalmente, em vez dele estar enterrado no chão, é lógico que tem uns pontos onde ele vai ser enterrado. Mas ele geralmente ele fica aqui, ó, nesse prensa-cabo. Tem um prensa-cabo bem aqui, ó. Esse aqui é o braço L. Ele tem esse estribo onde você coloca o espaçador losangular segurado aqui no estribo, né? Aqui você vai ficar o mensageiro, né, que é o cabo de aterramento, e aqui vão ficar as fases. E geralmente elas estão espaçadas a 13,8, né? Aqui, que no catálogo vai estar 15 kV, elas estão espaçadas em 40 centímetros. Olha a diferença, né? Se numa. Essa aqui é a 06. Deixa eu abrir a 06 aqui para vocês. Só um minutinho, pessoal. Normas. Ah, nessa aqui é desatualizado. Deixa eu pegar uma mais atual. É só, ó. Ao passo, por isso que ela é chamada de rede compacta, né? Ao passo que antigamente, ó, entre a do meio e a mais próxima do meio, nesse padrão aqui, porque ela é nua, né, ó, esses 700 aqui, ó, na norma, geralmente, quando não tem a unidade de medida, você considera milímetros. Inclusive, em muitos é, 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 informações aqui dentro da norma, ela está falando, né? Quando não tem unidade de medida, igual aqui, ó, a distância vertical entre o cabo da média tensão e o cabo aqui no isolador tipo roldana da baixa tensão, para a rede 13,8, tá vendo? Ó, que eles colocam nem para 13,8, eles colocam 15 kV, ó. É 800. 800 o quê? 800 milímetros, é 80 centímetros. Já se essa rede de média tensão ela for a 34,5 kV, que no catálogo é 36,2, vai ser uma distância vertical de 1 metro, né? Então, ó, as distâncias padrões, ó, da fase do meio entre a fase a mais próxima do meio, dá 70 centímetros. Já as duas aqui, se a gente for juntar a distância entre as furações aqui, né? Que a cruzeta já vem, tem uma furação que ela fica bem aqui, né? Você pega aqui, ó, aí, ó, 7 vezes 2, 14, né? Então fica a distância aqui, ó, aqui, ó, 1,40 m, né? Vocês estão vendo que a distância é grande porque, lembra que eu falei ontem na parte de transmissão, né? Tudo é relacionado ao quê? Ao nível de tensão que está aqui no cabo e o raio de risco que ele vai criar quando eu tenho tensão aqui. Lembra, né? Na lei lá, você tem tensão e você tem corrente alternada, então ele vai gerar um raio de risco, né? Uma região em que ele vai influenciar eletromagneticamente e ele pode, inclusive, né, induzir tensão, né? Então, tudo funciona com, né, os projetos mecânicos, por exemplo, eles funcionam baseado em distâncias de segurança.
por causa, né, da questão da indução eletromagnética. Já na rede compacta, por o cabo ser coberto, né, não é nem isolado, né, por ele ser coberto, tem uma proteção plástica, a distância padrão entre as fases aqui, ó, geralmente é assim, ó, lá no início dessa norma aqui, inclusive de outras concessionárias, né, lembra que a diferença é o nome, né, a numeração, né, é de 40 centímetros aqui. Inclusive, se aqui for o lado da rua, por exemplo, aqui é a fase a manha, é para você lembrar, ó, a fase A na rua, a fase C aqui pro lado da calçada e o B é a fase aqui mais baixa. Então você tem essa distância reduzida aqui de 40 centímetros. E aqui voltando aqui, então, os elementos de projeto, né? Nós temos os postes, que são os nós aqui. Você tem o cabeamento em si da rede aqui, ó. Você tem isso aqui, ó, um vão entre uma calçada aqui atravessando a rua, o pessoal chama de travessia, né? Nossa, professor, que são originais, né? É uma travessia aqui, né? Então, ó, você tem um posteamento unilateral, ou seja, a, dependendo aí da rede urbana, né, você vai ter a rede só em um lado da rua, né? Você pode ter o posteamento bilateral, ó, com a arquitetura, aí, ó, posteamento bilateral frontal, ou seja, os postes, tanto de um lado da rua quanto do outro, eles estão alinhados, frente a frente. Ou você tem esse posteamento aqui, ó, que é em média na metade aqui, ó, desse lado da rua. Aí já do outro lado aqui, né, vocês estão vendo que em média, no meio do vão de uma delas, do outro lado projetado, vai estar o posteamento, né? Então, essa arquitetura básica aqui, ó, vocês vão encontrar aí na rede de distribuição. Agora vamos falar geralmente ele vai estar o que desenhado em uma estrutura dessa aqui, né? Vamos supor, vocês vão executar um serviço aí, né? Sei lá, num bairro aí da cidade de vocês, né? Então o projeto ele vai estar todo aplicado aqui, né? Eu coloquei desse modo aqui, como se diz, é de uma escola aí, né? Então eu foquei só em mostrar as estruturas padrão, né? Inclusive, né, aqui, ó, aí um projeto você vai ter a nomenclatura aqui, né, com a legenda padrão aqui, ó. Por exemplo, se você tem uma estrutura e tem esse X aqui, quer dizer que é para você o quê? A equipe lá, lembra que eu falei que a equipe de linha viva e a de rede pode trabalhar junta, né? Então, o pessoal, a parte aí de rede aí, vai entender que ela deve retirar aquele poste, né? Às vezes, dependendo aí, dá para você, com um guindaste hidráulico, retirar o poste ali. Dependendo, né, da onde ele está engastado, ou seja, enterrado, não dá para você retirar. Daí você vai ter que colocar um poste de lado aqui e fazer o lançamento dos cabos com esse poste que vai ficar ali, né, naquela região. Tem algumas regiões aqui em Goiânia, até em outras localidades aí, tem uma árvore que, se eu não me engano, se vocês já viram, ela chama gameleira. Essa árvore aí, o tronco dela fica, o diâmetro dele fica imenso. E aí, perto ali da minha casa, tem uma outra região aqui, um setor aqui, Bueno, se eu não me engano, essa gameleira, ela cresceu tanto que ela grudou literalmente o tronco dela, ele foi crescendo, crescendo, e ele pegou e a estrutura ali do poste, ele abraçou o poste praticamente. Aí o que que o pessoal teve que fazer? Teve que fazer o corte, primeiramente, né, eles faziam a poda, só que como era uma rede normal, né, a poda era muito agressiva, e eles tiveram que fazer o corte de uma parte, né, num primeiro momento, e engastaram um outro poste ali próximo para justamente, né, transferir a rede para aquele outro, porque a gameleira, né, o crescimento dela aí foi, inclusive hoje em dia, né, a prefeitura
tem lá um departamento em que eles escolhem, né? Antigamente era, como se diz, era aleatório, unidunité salamé minguê, aí colocava lá uma, uma árvore lá qualquer, e às vezes essa árvore ela atrapalhava as infraestruturas, não só de distribuição de energia, mas também de distribuição aí de águas, né? Tem que é a potável, né? E também da rede de esgoto, que o pessoal aí da engenharia civil chama de águas cinzas, né? Ó, aqui, ó, outro padrão. Lembra que eu falei? Você tem aqui a travessia, você tem um posteamento unilateral, aqui, ó, vindo dessa rua aqui, outro vindo dessa aqui, ó. Então, inclusive, essas duas ruas aqui, elas vão que convergir. Daí, o pessoal tem que fazer o cruzamento aéreo, mais conhecido como fly tap. Deixa eu ver se tem na 06 aqui um exemplo. Se não tiver, eu vou mostrar na NBR padrão aqui. Ver um exemplo aqui de fly tap. Aqui, ó. Ó, um exemplo aqui, ó. Tem bem semelhante a esse aqui, ó. Você tá vendo, ó, o posteamento aqui, isso aqui é de rede nua, né? E daí, no caso, né, igual eu falei, a rede, ela pode ter só a baixa tensão passando, né? Dependendo do posteamento, ou só a média tensão passando, ou as duas, né? Sempre, ou ela vai ter as duas redes, ou ela vai ter uma das duas aí passando ali para aquele local, né? Mas a probabilidade maior é que sempre a de baixa tensão vai estar passando, tá bom? Então, a ideia do fly tap é o quê, ó? É você intencionalmente conectar as fases de mesmo nome, né? A com A, B com B e C com C. Por quê? Porque fases de mesmo nome, lembra lá, elas estão o quê? Estão sincronizadas. Lembra que eu falei? Quando você faz o paralelismo de barramentos de uma subestação para outra, o pessoal olha a fase A de uma subestação para outra e eles não simplesmente conectam. Eles utilizam um aparelho ali que vai mostrar o quê? Vai mostrar se a senoidal da subestação A e a senoidal da subestação B estão sincronizadas. Se elas estiverem sincronizadas, eles podem fazer o acoplamento mecânico aqui, tá bom? Então, aqui, ó, só para a gente fechar aqui a nossa aula de hoje, ó, os elementos de um projeto clássico é o quê? A identificação do poste, geralmente ele vai estar escrito de baixo ou de cima para baixo aqui, né? Se eu olho um posteamento, ele está com o número 1, 2, 3, 4, 5. O 1, o 2 e o 3, eles vão começar, né, da vertical aí, né, de cima para baixo, geralmente. Você tem o tamanho do poste, né, 10 metros, o padrão, e a carga que ele suporta. Aí, se ele tiver a média tensão, ele vai falar, não, MT, ou às vezes o pessoal coloca, os mais antigos, né, coloca AT. E o tipo de estrutura, essa aqui é uma normal, tipo 1, essa estrutura parecida com essa daqui, ó. E se houver baixa tensão, vai ter a indicação que tem uma baixa tensão e o tipo dessa baixa tensão. Essa aqui é uma rede nua, a tipo S1, né? Então, os 4 elementos básicos de projeto são a identificação do poste, o tamanho e a carga mecânica que ele suporta, o tipo, né, o tipo se houver média tensão e o tipo se houver baixa tensão, tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso. E aí, até a próxima aula. Já vou já deixar disponível aí o mais rápido possível. O vídeo dessa aula de hoje vai estar disponível para vocês, tá bom? Então, amanhã tem uma boa aula lá na parte prática. Fiquem com Deus.